Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa com César Munhoz, graduado em Entertainment Business pelo Masters da Full Sail University e super querido, traz aqui para a gente todas as semanas algum tema de entretenimento, arte e conexões para dar uma avivada aqui no nosso cérebro, fazer a gente pensar, se reconectar, crescer, estudar, aprender. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com todo mundo que nos acompanha para falar sobre essa conexão entre arte, entretenimento e a vida da gente, como que isso muda tudo, né? E hoje a gente vai falar de umas primeiras iniciativas da humanidade em querer entreter uns aos outros, porque hoje a gente está rodeado de entretenimento, tudo é um blip aqui, um blip ali. Olha para cá, olha que legal, aqui tem um joguinho, aqui tá não sei o quê, né? Hoje, falar de jogar Candy Crush no banheiro é uma coisa banal, mas milhões de anos atrás não era. E a gente não tem documentação de milhões de anos atrás, mas de milhares de anos atrás a gente tem sobre os museus, a história dos museus, né? Vamos falar um pouco, vamos começar com a nossa pergunta de sempre. Carol, quando você pensa em museu, você pensa em quê? Nossa, eu penso em cultura. Penso em aprendizado, penso vem muito a coisa de geralmente, até talvez ruim isso, né, museu para mim está muito ligado com viagem, porque a gente acaba que não vai em muito museu na eu não vou aqui, né, moro em São Paulo, eu não vou em muitos museus em São Paulo, porque não dá tempo, você está trabalhando, enfim, tem que ter alguma coisa, aliás, ó, hoje, por acaso, hoje vou a uma exposição imersiva do Monet, hoje à tarde. Mas tem que ser uma Hum, coisa assim, sabe? De fui naquela do Van Gogh, eu fui também, mas eu não falo assim, ah, hoje eu vou dar uma passeada no MASP. Não falo, tem uhum, que ser uma alguma coisa, sei lá, diferente que está acontecendo para tirar a gente daquela roda do dia todo, né? De quando a gente está trabalhando. Mas quando você está viajando, você está o tempo todo disponível ali para conhecer e experimentar a cidade. Então, putz, quando você viaja, nas viagens que eu vou, que tem museu, né? A gente foi recentemente para onde? Para Campos do Jordão. E lá tem o maior museu de estilogravura que existe e que tem uma história linda, que é um cara que era apaixonado por xilogravura, ele começou a mostrar a coleção dele na casa dele, aí ele separou um quartinho, daí ele separou dois quartinhos, e daí os artistas começavam a mandar as gravuras para ele, e aí ele saiu da casa, ele falou, o museu me expulsou da minha casa, né? E aí ele doou, e hoje é o maior museu de xilogravura, e é lindo, e conta a história da transição, não só as obras que a gente vê lá são lindas, tem estilogravuras de quando os portugueses chegaram no Brasil. Tem uma Bárbara dos índios canibais. Aí tem lá o. É, Aonde que é o museu, é só Carol? Vamos ver, procurar aqui. em Campos do Jordão. Aí tem a imagem lá daquelas. Aquelas parecia uma pintura a óleo, né? Mas era uma xilogravura. E aí eles vão contando assim, então tem desde essa época de lá de trás até obras de agora que já misturam xilogravura com outras técnicas e fala da coisa da prensa, né? Da impressão do início dos jornais e das revistas. Tem uma sala lá que são só provas de impressão de uma edição de revista. Essa casa, gente, é genial. E a gente foi naquele museu Felícia Lerner também, que, nossa, que é uma série de. É um museu aberto com esculturas super bem organizado também. Esse museu da xilogravura eu amei, gente. E é incrível e é aqui no Brasil. É que eu tô falando, né? Você sai de casa, você fica mais aberto para ver isso, mas quando você está em casa, você está com tanta. E o Felícia Lerner é demais, né? Porque o jeito que as obras estão organizadas te mostram a linha de criação dela, né? Então tem um passeio pela área, e aí as peças, que são as esculturas, elas estão organizadas nesse passeio, então você vai pegando do início até o final, e são lindas as obras, né? Ela tem
uma época mais, uma fase mais de retratar pessoas, depois uma fase mais de retratar animais, uma fase de retratar habitações. É demais. Tem um teatro dentro do Felícia Lerner, assim, realmente é incrível. Então, assim, você vê que não é nem porque às vezes as pessoas pensam museu, né? Ou sei lá, aqueles museus enormes, tipo Louvre, que tem com certeza o seu valor, suas obras e tal, mas não precisa ser uma coisa tão, né? O Felícia Lerner, você leva lá um lanchinho, faz um piquenique. É incrível Pois também, é. né? Você entrar no Louvre é um negócio que você fala, isso aqui existe, isso aqui é de verdade, né? Eu lembro uma vez a gente estava com um grupo de gringos aqui no Brasil e eu organizei uma conferência no Rio de Janeiro. E aí os gringos queriam, antes da conferência, queriam ir para Copacabana, né? A galerinha para Copacabana. E daí na hora. Buscando. Ai, ai, intrometida. Desculpa, gente, a Siri querendo se intrometer aqui. Busco refúgio nas Bárbaro. três joias. Você tinha que ir pro TikTok. Tá rolando ainda os cortes do TikTok? Desculpa. Tá difícil isso da inteligência artificial, né? Olha, eu estava fazendo a sessão de terapia essa semana, contando para terapeuta e tal, e entra a Siri e me dá uma dica do que eu estava falando. E aí eu falei para a terapeuta, eu falei, bom, então me resta só agora te dispensar, porque já sei o que eu tenho, porque ela entrou e ela falou como se ela fosse uma terapeuta. Gente, que loucura, né? Que mundo que a gente está, que mundo que a gente está entrando. Então, eu estava falando desse gringo, ele pôs o pé no mar ali de Copacabana, e aí ele parecia uma criança, assim, gente, eu tô em Copacabana, esse lugar existe e tal. E eu olhei para aquilo, eu falei, né, é no mar, é o oceano. Tudo bem, é legal, é lindo e tal, mas eu não entendi. Quando eu fui no Louvre e entrei ali, é exatamente a mesma situação, né? De você falar, nossa, esse lugar existe. E todos os museus, né? Você mostrou pra gente museus de Curitiba, né? O Museu do Niemeyer em Curitiba. Gente, são esculturas Uhum. que você entra, né? Que você habita. Então, às vezes, o próprio museu já é a cultura em si, Já né? O é próprio uma coisa, né? Então, olha que interessante. Até para Siri já saber, a gente, na época não tinha Siri, né? Então a gente tinha que achar alguma maneira de se entreter, de mostrar as coisas, né? E também de ter coisas dentro de casa para nos entreter. Então os museus começaram como uma tentativa da humanidade de colecionar coisas, né? Ter coisas dentro de casa que tornem a nossa casa especial e também de mostrar isso para as pessoas, né? Olha como a minha casa é especial. Hoje a gente acaba meio que fazendo isso de alguma maneira com objetos de decoração, né? Mas os museus surgiram muito com essa proposta, né? De serem grandes repositórios de coisas. E daí, quando a gente está falando de coisas, é todo tipo de coisa. Coisa bonita, coisa esquisita, coisa curiosa, né? Lá na época do Império Neobabilônico foi quando começou, quando tem pelo menos documentação de quando isso começou a acontecer. E tinha tanto grandes edifícios, grandes instituições. Vamos dar uma olhada aqui nos neobabilônicos. Babilônicos. Museums. Não tinha tanto assim os grandes edifícios com coisas, né? Quanto também tinha pobres mortais como nós, assim que, sei lá, eu coleciono xilogravura, ou eu coleciono pedra que eu acho no meio da rua, ou eu coleciono máquinas esquisitas. Daí eu coleciono aquilo e vou abrir a minha casa, vou comprar um ingresso para a galera assistir.
E daí acontece isso que a Carol falou, né? Então hoje a Carol, hoje à tarde, ela tem um compromisso na agenda. Não é uma coisa passando no dia dela, ela tem um compromisso na agenda em que ela vai lá na galeria visitar a exposição do Monet, que é uma exposição imersiva. E daí quando a gente fala de arte e entretenimento, o museu é tudo isso, né? Se você vai para ver uma máquina bizarra que não funciona, um museu de máquinas bizarras que não funcionam, ou você vai ver um objeto de arte, ou você vai no Louvre tirar um selfie com a Mona Lisa, você vai se entreter, né? Você vai entrar em contato com algum estímulo visual ou sonoro, ou tudo ao mesmo tempo agora, e você vai daquilo tirar uma experiência que você vai lembrar, né? Vamos falar de outros museus que a gente conhece? Bora. Então, eu quero recomendar o Museu Oscar Niemeyer. Vamos falar aqui um pouco dele. O Museu Oscar Niemeyer é um museu de arte contemporânea, arte moderna, também tem exposições de arquivo, né, que não se enquadram em nenhuma dessas duas, e é um museu desses que se propõe a te oferecer experiências múltiplas, né? Então você vai lá e vê coisas, objetos de arte de artistas do mundo todo. Ele é aquele museu em que você vai encontrar esse tipo de coisa aqui, por exemplo, ó. Uma representação em tamanho gigantesco de um sorvete derramado, né? Você vai ver uma coisa de outra espécie, né? Que também é isso aqui, né? Um objeto de arte, né? Que você olha e fica assim, né? Espantado com aquilo, né? Você também, o Oscar Niemeyer é uma casa para bienais também, que são exposições coletivas, né, de artistas de várias disciplinas, de vários locais, em que você tem esse choque cultural, assim, você sai de lá com um monte de imagens na cabeça que você nunca viu na vida, e ele é uma obra de arte em si por conta do prédio, né? É incrível, nossa. Aliás, o Niemeyer, a gente fez uma live sobre o Niemeyer esse ano, quem puder, corra lá para assistir, em que a gente fala como que ele trabalhava essa experiência do edifício como uma obra em si, né? Então você está lá, o Oscar Niemeyer, por exemplo, como museu, as pessoas não precisam nem entrar no museu para ter a experiência de museu, porque você tem aqui em volta um jardinzão, ó, na frente do museu também tem um monte de bares e restaurantes em que as pessoas vão para lá para ter uma experiência mais mundana, entre aspas, mas também que elas possam estar perto de um lugar desse, né? É um lugar maravilhoso. Você meio que adquire aquilo por osmose mesmo, né? Você está naquele ambiente de arte, né? De certa maneira, Eu né? acho que isso é legal, né, César, do que não tem receita, assim, né? Não precisa ser gigantesco, não precisa ser super formal. Também não precisa. Esse do Niemeyer, gente, que é isso, né? Mas também não precisa ser é, é, arrojado, assim, né? É, é, ele pode ser pequeno. Eu me lembro uma vez um museu que eu fui, eu acho que foi em Barcelona, que era o Museu do Dalí, que era assim, que tinha um bannerzinho assim numa portinha, Museu Exposição do Dali, permanente. Aí a gente estava lá assim, fazendo, vamos entrar. E você descia umas escadinhas assim, e era tudo no subsolo, e eles ambientaram, era tudo pintado de preto, era uma coisa cenográfica, assim, a experiência. E você ia entrando pelas salas e o som era a voz do Dali, era o Dali falando alguma coisa, era alguma palestra que ele deu, e ele falava, e aí de repente entrava uma música orquestrada e as obras dele em todos os lugares, né? Croquis, às vezes estudos de obras famosas, eles fizeram uma coletânea de estudos de como ele chegou naquelas peças finais. E, cara, foi um dos museus que eu mais curti ter visitado.
Não eram as super obras assim, mas foi uma experiência muito legal, muito simples, mas muito impactante por conta da imersão nos cenários dele, né? Você tinha algumas salas assim que você se sentia dentro, sem, e não tinha projeção e tal, né? Era realmente a cenografia do lugar. É. Olha a diversidade de experiências que você pode ter no museu, né? É muito bacana esses museus e essas experiências. Agora tá muito em voga isso, você proporcionar experiências focadas num artista só, que tem espaço em museus e que são itinerantes, né? Como é dessa que você vai ver hoje à tarde. Alguns exemplos bacanas que o Brasil pode assistir, teve um bacana da Rita Lee, no Museu da Imagem do Som. Aliás, o Museu da Imagem do Som em São Paulo é super recomendado nesse ponto, né? Que reúnem a obra do artista em experiências múltiplas. Bowie também, né? Então, vale a pena a gente conhecer essas experiências todas de museu. Uma coisa que é importante a gente abrir aqui uma discussão, né? É uma discussão sem fim a respeito de museu. Está sendo muito repensado o papel do museu, principalmente os museus como o British Museum, que catalogam história da humanidade, né? Por exemplo, o British Museum tem uma coleção egípcia gigante, né? Como que ela foi formada? Eles foram lá e pegaram. E isso era um costume, né? Isso foi um costume da história dos museus até hoje, de ir lá e pegar a coisa para guardar e para mostrar. Por um lado, você tem um trabalho de conservação dessas peças. Elas não estão mais ali jogadas a toda sorte de intempérie. Existem equipes de restauradores para manter essas peças históricas, né? Às vezes são esculturas gigantescas, enfim, pequenos objetos, documentação mesmo da história da humanidade que fica guardada. E, por outro lado, existe essa questão de que assim, é uma peça roubada, né? Uma peça que acaba sendo que é entendida hoje como roubada, né? Pois é. E muitos museus hoje estão adotando estão voltando a conversar com os países de origem para ver o que fazem com isso, né? Será que a gente continua a manter essas coisas aqui agora em acordo com vocês, né? Como é que a gente vai repensar isso? Acho que é bem bacana a gente pensar isso, porque faz a gente repensar o papel da humanidade e a história da humanidade como colonizadora um do outro, né? É legal a gente pensar nisso, né? E pensar como é que a gente vai agir daqui para frente nesse sentido, né? Muitos museus estão devolvendo relíquias aos países de origem. Então é bacana ver e é bacana observar como é que isso vai se desenvolver daqui para frente, né? Porque é uma discussão que vai além da questão da arte e do entretenimento, é uma questão de tratados entre países, é uma questão jurídica, é uma questão financeira, é uma questão cultural, né? Eu acho que os países têm todo o direito de reivindicarem a posse dos objetos originais deles, né? E também respeito profundamente o trabalho dos restauradores que têm ajudado a manter essas coisas até hoje. Então, eu espero que exista entendimento, acima de tudo, entre essas duas partes, para que, no fim das contas, o que prevaleça seja a documentação da história, né? A gente tem que olhar para a história, tem que lembrar o que foi feito, tem que olhar para a documentação da beleza da humanidade, né? A gente vê essas coisas maravilhosas que foram feitas, foram construídas milhares, centenas de anos atrás, que elas continuem a existir de alguma maneira
e que também haja respeito aos povos ancestrais, aos povos nativos, que as pessoas continuem a ter acesso a isso, né? Que as pessoas possam ver, que elas possam visitar um lugar e ter acesso a isso, e que esses objetos sejam preservados em respeito a quem construiu, em respeito a quem quer ver, né? Em respeito ao objeto em si, né? Em respeito a nós, né? Nós somos humanos, a gente tem que É uma ter parte da esse história de direitinho. todos nós, né? A história é a gente olhando para trás para aprender o que aconteceu, né? Quem sabe não repetir erros que já repetimos. E É verdade. entender as coisas pelas quais a gente passou, né? Elas são patrimônios da humanidade, eu acho, né? Que bom esse diálogo poder acontecer, e que ele venha para trazer soluções que realmente ajudem, né? E não piorem ainda mais a situação, né? Porque imagina você devolver um patrimônio desses para um país e ele se perder, né? Ele não ser cuidado da forma que ele deveria ser cuidado, por mais que pertença àquele país, é um patrimônio da humanidade, e aí é que entram essas discussões todas, né? De a quem cabe manter esse patrimônio, né? Mas eu acho que para a nossa história é fundamental a gente poder entrar num espaço desses e respirar e olhar o que era, né? O que foi. E olhar o que vai ser também, né? Olhar o poder, essa mistura também do que está acontecendo hoje, né? Acho que faz. Como serão os museus de amanhã, né? Existe até uma discussão, e acho que isso foi muito intensificado durante a pandemia, porque durante a pandemia ninguém podia ir para lugar nenhum, né? E vários museus, os que ainda não tinham, desenvolveram tours virtuais, né? E existe uma questão agora que é, será que o museu vai precisar existir como um prédio que tem coisa dentro? Ou será que os museus, a partir de agora, vão ser lugares em que você vai botar um óculos de realidade virtual e experimentar com os teus sentidos algo que não está na tua frente, mas que acaba estando, né? Você viu alguma dessas exposições Interessante isso. imersivas? Vi, acho muito bacana isso. Acho Eu muito, fiquei muito muito legal. impressionada quando eu fui na do Van Gogh, porque não tinha caído a ficha para mim ainda do que era, né? Eu fui assim, vai ter uma sala que vai ter uma projeção, mas não tinha caído a ficha para mim que a exposição era a projeção e ponto, né? É. E lá, depois te conto como vai ser a do Monet, tinha uma certa ambientação tudo painel de LED, né? Contando um pouco da vida do Van Gogh. Então, quando você entrava para a sala de projeção, você entrava muito já mexido por entender. Ele tem uma história de vida que é triste, né? E muito assim, acho que a contação que eles montaram ali da história do Van Gogh, a contação de história, focava muito nisso, né? Em tudo que ele produziu e a vida que ele teve sem luxo, né? Uma vida complicada, sofrida. E a gente hoje lá indo ver essa exposição tantos anos depois, e ele, até o jeito que ele assinava lá, tinha uma história de que ele achava que as pessoas não iam saber falar o nome dele. E, cara, a humanidade conhece o nome dele, né? Ele assinava Vincent, porque ele achava que ninguém ia conseguir falar Van Gogh, ninguém ia entender. E estamos nós aqui, né, falando na internet o nome dele tantos anos depois. E aí, antes de entrar na sala de projeção, a última tela que eu vi era assim: essa é uma exposição do Van Gogh que não tem absolutamente nenhuma obra do Van Gogh fisicamente presente. E daí caiu a ficha. Cara, olha isso, né? É um monte de projetor essa era no shopping. Olha que loucura, né? A gente está falando de museu. Essa era uma exposição do Van Gogh que custava caro pra caramba. Teve muita fila, muita fila. E não era que era no shopping. Eles pegaram um pedaço do estacionamento do shopping, César. Eles fizeram tipo tapumão
né? Estacionamento, e aí não tinha onde sentar, você fica de pé os 40 minutos da apresentação. Só que aquela apresentação passa por você, né? E aí eu achei que Uhum. eles montaram ali uma trilha sonora magnífica, toda orquestrada e que combinava, né? Foi uma produção aquilo, né? E aí eu saí de lá muito mexida de falar. Um pedaço de mim falando assim: será que é justo assistir? Será que isso pode ser chamado de uma exposição deles? Foi um show, mas não uma exposição do Van Gogh, porque os quadros meio distorcidos na projeção e tal, ao mesmo tempo é altamente engajador, assim, te faz, você navega realmente por aqueles quadros. Então, também a relação que te dá com a obra talvez seja maior ainda do que olhar, né? Eu lembro quando eu fui ver a Mona Lisa, que meio que você chega lá e você vê todo mundo assim, nossa, né? Você está a tanta distância e o quadro é tão pequenininho, né? A moldura é maior que ele, assim, e você quer Uhum. ver, mas, né? E você fala, pô, agora a Mona Lisa projetada ali, 360, passando por você, é uma baita experiência, mas é uma exposição. Eu fiquei assim, eu Boa gostei pergunta. muito, mas será que está certo de eu ter gostado? Será que isso aqui é justo, é honesto, ou isso é um espetáculo? E agora eu estou indo ver a do Monet eu acho que realmente eu acho que é o caminho, né, da gente trazer a tecnologia para tornar, porque pensa, a quantidade, o que poderia ter acontecido, né, numa exposição dessas, que os quadros vêm e tem transporte, tem não sei o quê, roubo, exposição à luz solar, ar-condicionado, um armazenamento ruim, né? Tudo que pode acontecer com aquela obra que tem muito do seu valor histórico, né? E aí você faz uma projeção dessas toda computadorizada, tecnológica, você está ensinando, né? Você está compartilhando, você está mexendo com as pessoas. As pessoas. É demais você ver uma obra projetada no chão que você está andando, as É. crianças. É muito mais, acho que adaptado à cultura que a gente tem hoje, mas eu fiquei assim, um pedacinho mais tradicional de mim ficou assim, será que é justo isso aqui? Você tem alguma coisa assim ou é Já. cultura minha? Eu acho que é econômico, eficaz, desde que seja feito, veja, principalmente quando a gente está falando de artistas assim que já faleceram, tem a instituição que cuida do legado do artista, né? Para mim, o que é importante, se eu fosse o Van Gogh, por exemplo, eu gostaria que a exposição fosse feita por uma instituição que entende o meu legado e que respeita o meu legado, né? Essa exposição, veja, quanta gente acabou conhecendo quem é Van Gogh, quem era Van Gogh, sem, de uma maneira que, de repente, não teria o mesmo encantamento se estivesse olhando para o quadro dele, principalmente a gente está falando de novas gerações. E olha que solução criativa, econômica, eficaz para trazer uma experiência que é mind-blowing, para que você possa entrar em contato com o artista. Então, interessante e curioso a gente ver como é que vai ser o futuro dos museus. Obrigado você que está nos assistindo hoje. E semana que vem a gente vai falar, vai dar um 360, de certa maneira, a gente vai falar de um cara chamado James Cameron, que é o criador de Avatar, o diretor de Avatar, o diretor de Titanic, o diretor de Exterminador do Futuro, que uma coisa que ele tem em comum com o que a gente falou hoje é de levar a gente para outros mundos. Muito bem. Semana que vem estaremos aqui, então. Beijo, César. Beijo para quem esteve com a gente aqui. Até mais.